Olá pessoal, hoje eu venho fazer um vídeo extremamente diferente, porém com diversas oportunidades para construirmos o conhecimento voltado ao atendimento a vítimas de intoxicação por fumaça, tá? E o que me fez fazer esse vídeo foi ter assistido a série da Netflix que mostra sobre a grande tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, que ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013, ou seja, esse ano completa 10 anos dessa grande tragédia. E quando eu assisti essa série, eu pude perceber algumas oportunidades de explanar aqui para vocês sobre a conduta dos profissionais da saúde no atendimento a essas vítimas, sobretudo também falar um pouco sobre as causas das mortes ali naquela boate em Santa Maria. Porque se a gente observar, muitas pessoas morreram sem qualquer lesão no corpo aparente. E aí algumas pessoas até já me perguntaram, nossa, mas como que tiveram bastante óbitos em corpos que estavam inteiros, sem lesões aparentes, né? Então eu quero falar para vocês aqui agora como é que se dá as lesões em pessoas que são submetidas a, ou que sofrem acidentes relacionados a incêndios, a fumaça, intoxicações por essas fumaças, tá? Então o nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre o ABCDE, do trauma, voltado para essas perspectivas de lesões relacionadas à inalação de fumaça, ok? Então se você tem interesse em saber, prossiga assistindo esse vídeo, mas antes disso, se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, curta também e compartilhe, comente aí o vídeo para que vocês tenham mais visibilidade e a gente consiga expandir esse canal. Vamos lá então, gente! Olha só, gente, então no dia 27 de janeiro de 2013, houve um incêndio dentro de uma boate em Santa Maria, Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, onde vitimou 232 jovens ali imediatamente, e também foram registrados ali por volta de 88 internações em ambiente de UTI. Tá? E isso virou mídia aí para o mundo inteiro, e com certeza você já ouviu falar dessa grande tragédia que está sendo mostrada na série da Netflix, tá? Então vejam só, pessoal, como que se deu essa condição de lesão, de morte desses jovens dentro da Boate Kiss. Se vocês lerem as reportagens e também assistirem a série, por mais que a série traga momentos fictícios, mas retrata bem o que pode ser de consequência de um incêndio daquela proporção, a gente percebe que a boate era uma boate pequena, né, que comportava X número de pessoas e que tinha uma quantidade muito maior do que era comportado naquela boate. Então a gente tinha um ambiente fechado onde teve o início de um incêndio. E quando a gente tem ali um ambiente fechado, um ambiente quente, como o incêndio, né, fora os outros gases que eu vou falar daqui a pouco, a gente pode ter uma redução da concentração de oxigênio na atmosfera. E nós sabemos que a quantidade ideal de oxigênio na atmosfera, para que nós possamos respirar e para que a gente possa oxigenar as nossas células, é de 21%. E a literatura diz que se eu tiver uma redução da concentração de oxigênio ali menor do que 15%, eu já posso ter asfixia grave e gerar dano celular, inclusive a morte. Então o primeiro ponto, se a gente analisar a causa daquela tragédia, né, principalmente dos óbitos, é pela redução da concentração de oxigênio na atmosfera, tá certo? Então se eu tiver ali menor do que 15% de oxigênio na atmosfera, eu já posso ter dano celular importante, inclusive a morte, tá? E aí, doutores, falando dessa perspectiva do atendimento, das causas dessas mortes, as pessoas ficaram ali extremamente aterrorizadas, querendo sair, não achava saída de emergência, e o fogo
foi se alastrando ali, produzindo gases que são totalmente danosos ao corpo humano. E o primeiro gás que eu quero citar para vocês, que foi emitido através daquele incêndio, foi o monóxido de carbono. Né? A gente sabe que o monóxido de carbono ele é resultante de uma combustão incompleta de hidrocarbonetos. E o monóxido de carbono, gente, ele tem uma alta afinidade pela hemoglobina. Tá? Só para vocês terem uma ideia, no ar ambiente nós temos 0,001% de monóxido de carbono. Se eu tiver 1% na atmosfera, eu já posso ter danos severos para o corpo humano. Agora imagine num ambiente fechado, onde havia uma pequena quantidade ali de oxigênio devido a essa alta temperatura e a produção de diversos outros gases, né? Mais a produção de monóxido de carbono, era um ambiente ideal para causar morte mesmo, né? Então, o monóxido de carbono, ele tem uma alta afinidade, só para vocês terem uma ideia, gente. O monóxido de carbono, ele tem uma afinidade tão grande pela hemoglobina que vai de 200 a 250 vezes mais do que o oxigênio. Porque a gente sabe que a hemoglobina é que faz o carreamento do oxigênio para as nossas células. Então, se o monóxido de carbono entra na corrente sanguínea e compete a ligação da hemoglobina com o oxigênio, ele vai ganhar porque ele tem mais afinidade. A literatura diz que ele tem de 200 a 250 vezes mais afinidade em se conectar, em se ligar na hemoglobina do que o oxigênio. Então vejam que tragédia. E é claro, gente, o monóxido de carbono é uma substância tóxica, ele não vai permitir a oxigenação celular. Muito pelo contrário, né? Ele vai gerar danos avassaladores aí. Ok? Então, o primeiro gás que a gente viu como predominante nessa intoxicação foi o monóxido de carbono. O segundo gás, gente, e assim, muito letal também, é o cianeto de hidrogênio, tá? Então, o cianeto de hidrogênio também é produzido em grandes queimaduras de madeira, de esponjas, de seda, tá? Então, imagina, pegou fogo no teto onde era esponjoso na Boate Kiss. Houve ali uma grande produção de cianeto de hidrogênio. E o cianeto de hidrogênio também é extremamente letal, gente. Por quê? Ele se liga aos íons de ferro, né, na corrente sanguínea, e ali ele junta da hemácia e vai para onde? Tá ali dentro da corrente sanguínea, ele vai para o ambiente intracelular. Lá dentro da célula, o cianeto de hidrogênio, ele se liga à enzima citocromo C oxidase A, né? E inibe o processo respiratório. Isso vai impactar em quê? Na não produção de ATP, na não produção de energia para as células. Então as células vão entrar num processo de morte, aumentando a produção de ácido lático. Em poucos minutos, a gente pode ter o óbito dessas vítimas de intoxicação, tá? Então nós estamos falando de dois gases perigosos, o monóxido de carbono e o cianeto de hidrogênio, tá certo? E aí, a gente pensando, né, em que possíveis lesões que essas vítimas tiveram, pensando na parte respiratória, a gente pode ter 3 mecanismos de lesão. Primeiro, tá muito quente o ambiente, tá inalando fumaça, em alta temperatura, você pode ter queimadura de via aérea, né? Então a primeira lesão esperada inerente à inalação de gás é a lesão de vias aéreas superiores, tá? De orofaringe, de laringofaringe, de laringe, traqueia, né? Dessa traqueia mais via aérea inferior. Pode ter lesão de via aérea inferior, tá? Pode ter lesão de brônquios, bronquíolos, alveolar. O paciente pode ter pneumonia relacionada à intoxicação pela fuligem, por esses materiais produzidos pelo incêndio, tá certo? E também pode ter asfixia metabólica. Então, se entra um ar quente nas vias aéreas, pode queimar a laringe, pode fazer edema de laringe, obstruindo a via aérea,
tá certo? E pode fazer lesões em via aérea inferior também, prejudicando o processo ventilatório. E é claro, se eu tenho algo impedindo o oxigênio de entrar na corrente sanguínea, eu vou ter lesão celular. A célula que trabalha com metabolismo aeróbico vai começar a trabalhar com metabolismo anaeróbico, aumentando a produção de ácido lático, fazendo outras lesões indo a óbito. Então, isso é uma lesão da estrutura respiratória. E quando esse oxigênio consegue entrar na corrente sanguínea, se tiver a predominância desses gases que eu acabei de falar para vocês, o oxigênio também não vai chegar na célula e fazer o trabalho que é esperado, né? A oxigenação celular, que é para isso que serve, para que a célula consiga se manter viva, ok? Então, quando a gente pensa agora na parte da abordagem desse paciente vítima de inalação de gases, se a gente pegar o ABCDE do trauma, né, a gente vai lá para o A, que é a avaliação das vias aéreas. Então, é importante avaliar as vias aéreas desse doente, ver se não tem nenhum tipo de material, como resquícios de material queimado, para ver se não tem um edema importante ali, se tem permeabilidade dessa via aérea, tá? No B, analisar a boa ventilação. O que a literatura diz? Se a vítima de inalação de fumaça tiver uma deterioração clínica ou 40% da superfície corpórea queimada, é indicado intubação orotraqueal profilática, para que a gente consiga manejar essa via aérea sem nenhum problema posteriormente. Porque se eu tiver um edema de via aérea e eu perceber isso depois, não vai dar para intubar. Porque como é que você vai passar o tubo ali? Como é que o médico vai passar o tubo na traqueia do paciente se ele tem uma laringe edemaciada? Então, se o paciente tem alteração da parte clínica, né, e uma superfície corpórea ou uma superfície corpórea queimada a mais de 40%, é indicado intubação orotraqueal profilática, tá? Outra coisa, o paciente pode ter diversos sinais e sintomas inerentes à intoxicação por esses gases. Ele pode ter dor de cabeça de leve, moderada a intensa, ele pode ter náuseas, vômitos, pode ter desorientação, pode ter agitação psicomotora, pode ficar em quadro de torpor ou coma e ele pode morrer. Então lá na série, se a gente vê, várias pessoas conseguiram sair da boate, mas morreram logo após. Por quê? Já estavam com o teor desses gases predominando na corrente sanguínea. Por isso que eles foram a óbito ali em poucos minutos após a saída da boate. Agora imaginem lá os que permaneceram dentro da boate, tiveram mais danos ainda. É claro, inclusive queimaduras. Depois a gente vai ter um vídeo falando da classificação em porcentagem da superfície corpórea queimada. Tá certo? Então, pessoal, qual que é a orientação? Se a vítima de intoxicação por monóxido de carbono, por cianeto de hidrogênio, apresenta sinais e a cinemática do trauma é compatível com essa inalação em grande quantidade de gás, como o incêndio daquele no lugar pequeno, o ideal é que a gente forneça oxigênio em 100% para esse paciente de 6 a 12 horas. Então, eu vou escolher um dispositivo de oxigênio, né? Pode ser pela modalidade não invasiva, dependendo da condição clínica do paciente, ou na modalidade invasiva, se o paciente precisar de intubação. Mas que a fração expiratória de O2, né, de oxigênio, FO2, seja de 100%, de 6 a 12 horas. Por quê? O oxigênio, numa quantidade maior, ele vai diminuir a meia-vida do monóxido de carbono, tendo aí uma possibilidade, né, do oxigênio conseguir se conectar novamente à hemoglobina e chegar dentro das células. Tá certo? E outra coisa, pessoal, e agora é uma dica que eu quero deixar para vocês e prestem bem atenção. Em pacientes vítimas de intoxicação por fumaça, eu não devo considerar o valor de oximetria de pulso. Por quê? Se a minha hemoglobina está saturada por monóxido de carbono, o oxímetro de pulso não vai conseguir diferenciar se ela está saturada por oxigênio
ou se ela está saturada por monóxido de carbono. Então você pode ter um valor de saturação de oxigênio bom, acima ali de 94, podendo chegar até 100%, e o paciente está asfixiado. Porque a saturação de oxigênio, aquele equipamento, o oxímetro de pulso, ele vai monitorar a saturação da hemoglobina, que pode ser por oxigênio ou por monóxido de carbono. E como o monóxido de carbono tem mais afinidade pela hemoglobina do que o oxigênio, se é uma vítima de incêndio, eu já sei que aquilo ali é um dado falso positivo. Eu não devo considerar esse parâmetro para a conduta. Então o paciente vai chegar, você pode atender o paciente vítima de inalação de fumaça, ele vai estar saturando 100% de oxigênio para ele. Não leve em consideração a saturação de oxigênio, tá certo? Porque a gente não vai estar fazendo o tratamento adequado. É claro, a gente pode fazer uma gasometria arterial, tem outros equipamentos que podem monitorar a quantidade de carboxiemoglobina, né? Que é ali a hemoglobina impregnada com o monóxido de carbono, mas a gente não pode considerar esse dado, tá certo? E a gente viu que se tratava de um acidente com múltiplas vítimas. A série mostra isso muito claramente. O socorro chegou, mas uma pequena quantidade. Se a gente for analisar ali o cenário de múltiplas vítimas, de acordo com o que mostra, é claro, né, a série, são dados fictícios, não sei até que ponto que aquilo foi verdade ou que eles deram uma implementada, mas a gente observa muitas oportunidades de melhoria, principalmente no que tange ao transporte e ali ao encaminhamento ao centro de referência. Os hospitais ficaram extremamente lotados, não tinha ventilador mecânico, não tinha profissionais para atender todo mundo, e a gente viu aquela tragédia tomando uma proporção que a cidade não teve controle, tá certo? Então, a gente precisa pensar, né, em questão de atendimento nos hospitais, ter protocolos para atendimento de múltiplas vítimas, analisar qual é o tipo de entretenimento que essa cidade oferece para que os hospitais, serviço público de saúde, consiga estruturar centro de referência para múltiplas vítimas. Então aí na sua cidade, se tiver um acidente no estádio, em grande proporção, em boates, em grandes shows, tem hospitais suficientes com pessoas capacitadas para atender? Então essa é a grande pergunta. É claro, se a gente tivesse um atendimento mais rápido lá, tinha inibido as mortes? Talvez não, porque o cianeto de hidrogênio é uma substância extremamente letal e que pode gerar um dano em poucos minutos. Associado então ao monóxido de carbono, tá? A gente tem aí uma possibilidade maior de morte em poucos segundos, como a gente viu lá na série e também nos relatos das reportagens desses últimos 10 anos. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi pra gente comentar um pouco a parte técnica, né, sobre atendimento, fisiopatologia da intoxicação por fumaça e como que a gente deve agir, tá certo? Então, um grande abraço e quem tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, esclarecendo melhor. Um beijo!